sabia que a memória também precisa de exercício? Isso mesmo. Há uma série de atividades que podem estimular a memória e o raciocínio. É bom para todas as fases da vida, mas se você já tem uma certa idade, capriche. Pratique mais para manter uma memória saudável, da mesma forma que é importante a gente saber quando falhas de memória devem levar a gente ao médico. No estúdio de hoje, a médica neurologista doutora Ana Luísa Rosas, que é diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, e também a gerontóloga Thaís Bento Lima, da Associação Brasileira de Gerontologia. É um prazer tê-las aqui comigo hoje. Obrigada. Doutora Ana, realmente, o cérebro também envelhece? Envelhece. Envelhece assim como todo o corpo humano, né? O envelhecimento, ele é um processo normal. Acontece com todos nós. Todos vamos envelhecer, todos vamos passar pelo envelhecimento. Vai caber a nós, muitas das vezes, saber como nós vamos passar por esse envelhecimento, se de uma forma saudável ou se de uma forma não muito saudável. E o cérebro, assim como todos os outros órgãos do corpo, tanto internos quanto os órgãos externos, pele, por exemplo, e os órgãos internos, né, coração, rins, todos envelhecem e o cérebro também envelhece. A gente normalmente tem ao longo da vida já uma perda neuronal com o passar do tempo, que ela acontece de uma forma bem lenta, óbvio, né? E isso faz parte do envelhecimento. E com isso a gente também tem algumas alterações do ponto de vista neurológico ao longo da nossa vida. Que tipo de alterações, Thaís, acontece com o cérebro? A gente vai perdendo um pouquinho da memória com o tempo? Como a doutora Ana iniciou a explicação, realmente acontecem algumas mudanças que a gente chama de fisiológicas, naturais do processo de envelhecimento normal. Dentre elas, a gente fala que é a mudança na anatomia das estruturas do organismo. No caso do cérebro, há uma mudança anatômica no tamanho de algumas estruturas e isso resulta numa lentificação da atividade de algumas habilidades cognitivas. Exemplo. Então, por exemplo, a memória recente, ela é processada numa estrutura chamada hipocampo no cérebro e essa estrutura ela tem uma mudança no seu aspecto anatômico. Então, a informação recente, ela é processada de modo mais demorado. Por isso que é mais difícil, falam, né? Que é mais difícil. Conforme você vai envelhecendo, fica mais difícil a gente aprender coisas novas? Isso, a gente destaca que no envelhecimento a aprendizagem e a velocidade de processamento de informações é mais lentificada. Entretanto, o que a gente destaca na nossa área das neurociências é que é possível potencializar as habilidades, mesmo que elas estejam lentificadas em decorrência do processo de envelhecimento saudável. Que boa notícia! A gente vai falar daqui a pouco exatamente sobre os tipos de exercícios que a gente pode fazer para manter a memória muito mais saudável por mais tempo, né? Mas antes, eu queria saber, doutora Ana, que tipo de fatores, né, podem influenciar e prejudicar a nossa memória? Principalmente, eu cito a qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida é essencial. Você ter uma boa qualidade de vida, isso vai influenciar, vai impactar diretamente na qualidade da sua memória. Quando eu falo qualidade de vida, eu estou me referindo à atividade física, hábitos saudáveis de vida. Tabagismo, etilismo, são hábitos que são nocivos, né? E eles impactam diretamente na qualidade da memória também. Excesso de álcool, de bebida alcoólica, inclusive, influencia também? Sim. Na diminuição da possibilidade? Influencia, né? Influencia. Inclusive, a gente tem uma situação dentro da neurologia chamada alteração cognitiva secundária ao uso de bebida alcoólica. Então, influencia diretamente, sim. O tabagismo não influencia diretamente a memória. O problema é que hoje em dia a gente já sabe que o tabagismo ele é um fator grave para fator de risco cardiovascular. E o fator de risco cardiovascular, pressão alta, diabetes, esses sim impactam diretamente na memória. Então é uma cadeia.
Tá. né? Ou seja, é fundamental, então, a gente controlar as doenças cardiovasculares, Exatamente. colesterol alto, hipertensão e tudo, porque vai Vai afetar impactar, a qualidade da memória. É, um detalhe que a gente costuma discutir bastante com as pessoas idosas que têm doenças crônicas instaladas, enfim, a gente costuma destacar que elas precisam ter o controle da doença crônica, porque um hipertenso não tratado, ele tem prejuízos cognitivos, mas se ele é um hipertenso tratado, um diabético tratado, ele consegue ter um desempenho cognitivo semelhante ao indivíduo saudável e consegue evitar o desenvolvimento de fatores de risco que possam gerar o prejuízo cognitivo. Dica muito legal. Agora, por exemplo, é verdade que determinadas doenças, como, por exemplo, Parkinson, o tratamento, a medicação que a gente toma para Parkinson, alguns medicamentos podem também prejudicar a memória? Alguns medicamentos como um todo, não só os antiparkinsonianos, né, também podem impactar na memória, mas não na qualidade da memória propriamente dita, e sim na velocidade de processamento dos dados. Então, muitos medicamentos que nós usamos para outras doenças neurológicas, eles acabam impactando porque eles lentificam um pouco mais o sistema nervoso central. Alguns excitam mais o sistema nervoso central. Então, isso acaba impactando na velocidade de processamento dessa memória. São poucos os remédios que incidem diretamente na memória. E esses que incidem diretamente na memória ainda carecem de muitos estudos para realmente a gente confirmar essa relação causal entre o uso do medicamento e malefícios na memória propriamente dita. Gente, é tão comum, conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente falar assim, puxa vida, esqueci onde é que eu coloquei a chave hoje. Ah, meu Deus, eu esqueci o aniversário da minha amiga. E o pior é que eu esqueci mesmo, né? Esse tipo de esquecimento, né? Que vai se tornando cada vez comum na vida de todo mundo depois dos 50. Por que isso acontece? Bom, e dá pra gente melhorar isso? Tem como melhorar, mas a frequência de esquecimentos também é esperada que aumente realmente após a 5ª década de vida. A gente costuma falar muito na área da gerontologia que há marcadores sociais também envolvidos na mudança do desempenho de atenção e de memória recente. Marcadores sociais como a aposentadoria, a mudança na estrutura familiar, então o idoso ele passa a residir menos com os entes por causa que os filhos saem de casa. Síndrome do ninho vazio, né? Síndrome do ninho vazio. Há, no caso, o pós-aposentadoria, uma viuvez ou um luto não superado. Estes eventos contribuem para que o idoso ele deixe de se atentar mais a informações, deixe de ter mais obrigatoriedades para olhar o calendário todos os dias, para ter uma rotina fixa estabelecida. Então, acaba que ele fica desatento, um pouco desorientado e, consequentemente, tenha leves esquecimentos decorrentes da falta de atenção. Então, na gerontologia, a gente discute muito isso, a importância de se manter uma rotina estabelecida, mesmo após as mudanças sociais que acontecem na dinâmica da vida do indivíduo. Então, eu não tenho mais que olhar o calendário todos os dias porque eu não preciso saber se é feriado, se é domingo. Não, pelo contrário, a gente sempre destaca, não, é importante porque esta informação é uma aprendizagem recente para o seu cérebro. Cada dia é um dia diferente. Ou seja, eu ficar atento ao calendário, então ajuda, inclusive, já é um tipo de um exercício que eu devo fazer para estar estimulando o funcionamento da minha memória? A gente destaca aqui, olhar o calendário todos os dias é algo muito importante, se atentar a notícias recentes, principalmente as positivas, uma vez que a gente sabe que na nossa sociedade a mídia enfatiza muitas notícias de teor negativo, isso desestimula o indivíduo idoso a querer acompanhar os noticiários, então acaba sendo até um desafio de memória. Tente verificar
pelo menos 3 notícias positivas que você observa que tem sido veiculado. A organização ambiental é fundamental. Então, às vezes, o idoso fala, eu esqueço muito onde eu coloco as chaves, os óculos, a minha agenda. Mas quando a gente vai entender como é o ambiente desse idoso, é um ambiente um pouco desorganizado, é um ambiente muito cheio de objetos. Então, a organização ambiental é fundamental para servir como estímulo para o resgate da informação. Daqui a pouco nós vamos passar uma série de informações, né, de exercícios práticos que as pessoas podem fazer para ajudar a exercitar a memória, aliás, em qualquer idade, né? Mas antes, a doutora Ana, fazendo parte... Eu queria acrescentar uma coisinha no que a Thaís falou, que eu acho que é importante. Tá. Ela disse tudo o que acontece normalmente, o que a gente espera que aconteça com o envelhecimento, coisas normais. Tá. Só que a gente precisa ficar atento que quando tudo isso acontece, mas não impacta no dia a dia da pessoa, tudo bem. Podemos estar diante realmente de um envelhecimento normal, onde todas essas dificuldades mesmo vão acontecer no dia a dia e não há motivo de alarde. Porém, quando essas dificuldades que a Thaís mencionou, elas começam a vir juntamente com o impacto funcional, ou seja, aquele idoso, ele não consegue funcionar mesmo como ele funcionava antigamente, mesmo com todas essas pequenas dificuldades que a gente considera normal, e aí você tinha questionado quando será que é o momento de procurar o médico? Exatamente. Aí eu acho que é o momento de procurar o médico. Ou seja, vamos traduzir então o que significa esse comprometimento funcional. Um exemplo. Prático. Por exemplo, a pessoa mora na casa, vamos supor, um senhor e uma senhora moram no seu ambiente, na sua casa, e tem o costume, eventualmente, de receber os filhos para um almoço no domingo. E essa senhora é uma pessoa extremamente organizada na sua cozinha, tem tudo absolutamente no lugar, já está acostumada com esse sistema de finais de semana, a família, que é uma família média ou grande, não importa, e almoçar na casa dela, por exemplo, e as pessoas da família começam a notar que, de repente, aquela senhora já não está deslanchando muito bem aquela função de fazer aquele almoço para tantas pessoas, começa a se atrapalhar um pouquinho nas receitas, já não sabe onde guarda as coisas na cozinha, começa a pedir muita ajuda para o marido, por exemplo, que era uma situação que não acontecia, ela dava conta de todo o almoço sozinha e, de repente, aquele marido se percebe com a esposa perguntando várias vezes para ele, onde será que eu deixei tal coisa, né? Onde será? Será que eu comprei macarrão? Será que eu comprei... Então, a pessoa começa a se atrapalhar com as atividades diárias que eram comuns. Que eram rotineiras, que eram comuns. Então, isso é um exemplo. A Thaís seguramente deve ter mais outros exemplos. A gente acaba também destacando que é quando a autonomia está prejudicada. Então, o poder de gerenciar a própria vida... lidar com atividades instrumentais mais complexas, como pagar as contas, manusear as suas finanças. Quando o idoso começa a ter impacto nessas atividades mais complexas de vida diária, e antes ele não tinha dificuldades, para nós é um marcador, porque ele está com prejuízo na sua autonomia. A luz amarela se acende, prejuízo né? na autonomia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo com essa luz amarela para a gente voltar já passando mais dicas. Aguarda, só um minuto.